Nós vamos continuar com a exposição do sermão profético do Senhor Jesus, em Marcos capítulo 13. Lembrando aos irmãos que essa passagem, ela é também descrita em mais dois evangelhos, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, sermão profético do Senhor Jesus, também conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras, Marcos capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 9. Marcos 13, a partir do verso 9. Diz assim a Sagrada Escritura: estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados, e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que estarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca, jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Nós temos caminhado pelo livro de Marcos, e na semana passada nós entramos nesse ensino profético do Senhor Jesus, que é, na verdade, uma resposta a uma pergunta que os discípulos fizeram a Cristo. Então, o capítulo 13, ele vai começar com aquele acontecimento, né, onde Jesus e os seus discípulos, eles estão deixando o templo de Jerusalém, que é algo magnífico, gigantesco, com 144 mil metros quadrados de área. E os discípulos, admirados com o templo, mostram a Jesus esse espanto e a grandeza do templo, dizendo: Senhor, que coisa, né, maravilhosa esse templo, que pedras, que construções. E Jesus, chamando a atenção dos discípulos, de que eles não deveriam estar muito impressionados com aquilo, diz: esse templo vai ser destruído. Não vai sobrar aqui pedra sobre pedra. Vai ser completamente devastado. E aquilo move o coração dos discípulos. De tal maneira que 4 deles se achegam a Jesus posteriormente e perguntam: Senhor, quando vai acontecer essas coisas? E quais sinais a gente tem para discernir então sobre
essa destruição do templo. E não só isso. De acordo com o relato de Mateus 24, eles vão perguntar: quais sinais a gente tem então do fim dos tempos? Do fim do mundo. Porque eles fazem uma identificação de que se o templo vai acabar é porque o mundo vai acabar. E o Senhor Jesus então passa a responder esse questionamento. Quando isso vai acontecer? Quais são os sinais desses acontecimentos? E nós vimos na semana passada que a resposta de Jesus, ela é ao mesmo tempo uma resposta direta, honesta, mas pode ser uma resposta frustrante. Porque Jesus não vai responder para eles quando isso vai acontecer. Jesus não vai dar para eles uma resposta de data precisa. Mas o Senhor vai instruir os seus discípulos a duas coisas: não serem enganados e a não temerem. Versos 5 e verso 7 de Mateus 13. Ninguém vos engane, não se assustem. Ninguém vos engane e não se assustem. E o Senhor então vai chamar a atenção dos discípulos para que eles, atentos, estejam de olhos abertos. Vejam, tenham cuidado, estejam de sobreaviso. Fica de olho. Fica de olho. Nós vimos que isso se repete aí no verso 9 e no verso 23. As duas da leitura que nós fizemos essa noite. Mas essa frase é a mesma frase no original grego. Aparece no verso 5 como tenham cuidado. E aparece também no verso 33. Estejam de sobreaviso. Todo esse capítulo 13, a partir do verso 5 até o verso 37, é a resposta do Senhor Jesus para esse questionamento. E essa instrução que o Senhor dá aos seus discípulos, instruindo eles nesses dois verbos. Não se enganem, que ninguém engane vocês, e não se assustem. A partir do verso 9, então, o trecho que nós vamos considerar essa noite, até o verso 23, nós temos um aprofundamento desses termos, ou dessas palavras que o Senhor Jesus concede aos discípulos, instruindo eles justamente nessas duas coisas. Primeira, não se assuste. Não se assuste. E do verso 9 ao verso 13, o Senhor Jesus Cristo vai dar alguns motivos pelos quais os discípulos não deveriam se assustar. E Jesus vai relatar para eles que entre aquele momento em que eles estavam vivendo, até a consumação do século, eles ainda viveriam algumas experiências. Antes de nós mergulharmos nessa experiência, e antes de nós avaliarmos, ouvirmos a palavra de Deus, eu quero dar uma palavra importante para vocês. Esse texto é um daqueles textos difíceis de interpretação, e que, se você perguntar sobre detalhes específicos para 20 teólogos diferentes, você vai ter 30 respostas diferentes. É difícil entender, o que está acontecendo aqui. Mas, de certa maneira, nós temos 3 caminhos de interpretação básico para esse trecho e esse texto, essa profecia do Senhor Jesus. Quais são esses caminhos? O primeiro caminho é entender que essa profecia do Senhor Jesus, essa instrução que Ele dá, e a predição que Ele faz, porque Ele prevê muita coisa, estão associadas justamente àquele momento da destruição do templo de Jerusalém, conforme os discípulos perguntaram, e conforme aconteceu no ano 70 do século I. Então, no século I, no ano 70 da era cristã, por causa de uma revolta dos judeus que havia acontecido, ou começado no ano 66, chega no ano 70, César traz o seu exército à Judéia e sitia a cidade de Jerusalém e destrói a cidade de Jerusalém. Ele faz isso. Então muitos vão entender que é nesse momento que acontece toda essa palavra do Senhor Jesus. No ano 70, na destruição da cidade de Jerusalém, está cumprido tudo isso que Jesus disse nesse sermão profético. Outros vão entender que não. Que essa palavra do Senhor Jesus, na verdade, ela vai se cumprir no fim do mundo.
Afinal de contas, também é a pergunta que os discípulos fazem. Senhor, quando vai acontecer essas coisas? E eles associam a destruição do templo ao fim do mundo. E a resposta de Jesus, então, alguns intérpretes vão dizer, bom, embora apareça alguns sinais aqui, na verdade, essa resposta de Jesus está falando do fim do mundo. Então, tudo isso que Jesus está falando ainda irá acontecer. Ainda irá acontecer. Nada que aconteceu ainda, tudo ainda vai acontecer. E jogam então para o futuro essa informação. Mas há um terceiro grupo de intérpretes, e eu confesso que eu me coloco entre eles, confesso não, né? Eu assumo para vocês que eu me coloco entre esses intérpretes, que entendem que essas coisas, elas partem de uma perspectiva bíblica de progressão profética. E que nesse sentido, então, ao mesmo tempo, ela aconteceu no passado, mas ela se repete e tem atos ainda para acontecer no futuro. Ela acontece no passado, há partes delas que são cumpridas no passado, e há partes delas que serão ainda cumpridas num futuro. E eu vou tentar explicar isso de alguma maneira para vocês aqui. Uma permanência dessa progressão da revelação. De certa forma, então, o que acontece? Qual é a base para nós entendermos essa progressão? Duas ilustrações que nós percebemos na Escritura que ilustram bem essa progressão profética ou desses caminhos de que a Escritura ela se cumpre de maneira progressiva, inclusive nas suas profecias. Então imagina que você está aqui andando na Dutra, sentido Rio de Janeiro, São Paulo a Rio de Janeiro, e você entrou no Vale do Paraíba. E você olha então para o seu lado esquerdo, e você tem a grande visão da linda Serra da Mantiqueira. Se você entrar na rodovia Floriano Peixoto, você vai ter a visão dessa serra de frente. Você vai começar a seguir em direção à Serra da Mantiqueira e ela é espetacular, linda, bonita. Mas quando você vê Serra da Mantiqueira, o que você vê é uma cadeia de montanhas que na sua mente, o que você consegue perceber dela, é uma coisa só. É uma coisa só. E você vê aquele conjunto de montanhas, e você vê picos, mas a verdade é que a sua percepção daquela revelação é uma cadeia de montanhas, uma serra ali, uma cordilheira, por assim dizer. Você não tem, ao passar pela Dutra ou a entrar na rodovia Floriano Peixoto, de frente, a menor noção do que é realmente a Serra da Mantiqueira. E só quando você entra nela que você vai perceber que ali, na verdade, é uma cadeia de montes. E há vales entre aqueles montes. E há espaço entre eles. Então, de certa forma, a profecia bíblica ela é essa visão de um futuro que é um todo, mas que na verdade há espaços. Há espaços entre esse todo. Espero que isso tenha sido um pouco mais ilustrativo para vocês. Então, o profeta que veio, aqui o próprio Senhor Jesus, como profeta que nos entrega a palavra, ele está apresentando a cordilheira, e os discípulos estão ouvindo isso, mas eles não estão vendo cada monte daquela cordilheira, mas um todo. Uma outra ilustração, essa eu pego do meu amigo Alex Dyer, é como aquela pedra que você joga no rio e ela vai pulando aos pouquinhos até afundar. Pega aquela pedra e a profecia ela é lançada e não é no primeiro contato com a água que ela já afunda. Ela tem a sua progressão até que finalmente ela entra na água e ali se estabelece como cumprida cabalmente, totalmente. Então há essa progressão. Nós vemos isso exatamente na vida do Senhor Jesus Cristo, por exemplo. O próprio Senhor Jesus é uma manifestação clara dessa progressão da profecia bíblica. Porque você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, todas as palavras que falavam a respeito do Messias, falam dele de um modo mais completo, mais pleno.
apresentando, por exemplo, o Messias como o rei, né, glorioso de Israel. O filho de Davi, que seria mais importante que Davi. Filho de Davi, cujo próprio Davi chama-o de Senhor. Mas quando o Senhor Jesus Cristo encarna e está na terra, não tem nada de glorioso no seu ministério nem na sua vida. Ele é um homem humilde, simples, que é humilhado, zombado, cuspido, morto e assassinado. E o Senhor, então, nessa primeira vinda, no seu primeiro ministério na terra, se mostra somente como o Cordeiro Pascal, que se entrega humildemente. Não há demonstração da glória, do poder, da vitória, do vigor de Cristo na sua primeira vinda. Na segunda vinda que essas coisas serão reveladas. Mas os profetas do Antigo Testamento, eles viam o Messias como um todo, como um completo. Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, Rei glorioso, majestoso, né? Senhor do rei Davi. O próprio Davi via isso no Messias como profeta do Senhor. Então há progressão na revelação e há esse caminho então em que os acontecimentos proféticos vão acontecendo, e eu creio então que nós estamos diante de uma situação assim, né? Há questões aqui que estão realizadas nos dias do discípulo, nessa geração dos discípulos, mas ao mesmo tempo que há coisas aqui que permanecem, acontecem conosco, e que de uma maneira muito especial, peculiar, se intensificarão e acontecerão na iminente volta do Senhor Jesus Cristo e na volta do Senhor Jesus. Mas vamos lá, o que o Senhor ensina então e instrui? Lembra? A palavra do Senhor Jesus é uma palavra de instrução, de cuidado pastoral para com seus ouvintes. Tenham cuidado para que ninguém vos engane e não se assustem. Não se assustem. Estejam de sobreaviso, por quê? Porque as pessoas entregarão vocês aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados por minha causa. Serão levados à presença de governadores e reis para lhes servirem de testemunho. O Senhor Jesus, querendo dar senso de realidade aos seus discípulos, profetiza para eles aquilo que eles iriam encarar ainda presentes em vida nesse mundo, antes de que todas as coisas fossem resolvidas. Jesus diz aos seus discípulos, queridos, que eles ainda enfrentariam muita dificuldade, adversidade e perseguição severa antes do fim dos tempos. Antes do fim dos tempos. E Jesus não é delicado na sua descrição e nem esconde dos discípulos o nível de maldade da disposição dos homens para tentar dissuadi-los da fé cristã. Jesus disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. A tentativa desses homens é de tentar tirar vocês da confiança em mim. E nesse sentido, o nível de maldade desses homens, a intenção deles de destruir vocês e de afastar vocês de mim é tal que um irmão vai entregar à morte outro irmão. O pai vai entregar o seu próprio filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão, na intenção clara de afastar vocês de mim. Eles vão fazer uso da violência para que vocês me neguem. Mas ao mesmo tempo em que eles farão uso da violência para que vocês me neguem, na verdade vocês estarão sendo instrumentos nas minhas mãos para o testemunho
de que eu sou Deus. Fiquem atentos. Não deixe essa realidade da violência e da perseguição do mundo contra vocês derrubar vocês. Não deixa isso te assustar nem te enganar. Mas saiba que nesse momento você é instrumento nas minhas mãos para testemunho da minha glória. Você vai pregar o Evangelho. E o Espírito Santo mesmo se fará presente em você para guiar você nas suas palavras em relação ao testemunho que você dará a meu respeito. Meus irmãos, isso é de totalmente contraintuitivo. Essa palavra do Senhor Jesus. Contraintuitivo. Porque até hoje, 2000 anos depois, estudando o cristianismo, falando do cristianismo, repetindo essas palavras do Senhor Jesus, nós ainda temos a expectativa de que se nós nos aproximarmos de Deus e nos submetermos a Ele, a nossa vida vai ser uma belezinha total. A vida vai ser uma maravilha. É só você se aproximar de Deus que vai dar tudo certo para você, porque Deus tem um plano maravilhoso para você. Quantas vezes nós nos questionamos em relação à nossa fé e à nossa união com Cristo, porque as coisas estão difíceis. O Senhor Jesus Cristo deixa claro aqui para os discípulos. Faz parte desse momento agora, que se inicia agora, os fins dos tempos, uma perseguição severa contra os meus servos, tentando dissuadi-los de que eu sou o Cristo. Não se engane. Não deixe isso assustar você. Não deixe isso assustar você. Isso vai acontecer. E a verdade é que aconteceu e acontece. Se você ler o livro de Atos, vai ver tudo isso se cumprindo na vida dos apóstolos. Não só dos apóstolos, mas de todos os discípulos de Jesus. O primeiro mártir da era cristã não é um apóstolo. É o diácono Estevão, que cheio do Espírito, testemunha de Cristo, diz que Jesus de Nazaré é o próprio Deus Salvador dos homens e é apedrejado e morto. Nós vemos o apóstolo João e o apóstolo Pedro sendo levado ao sinédrio para ser julgado, porque disseram que curaram aquele paralítico no nome do Senhor Jesus. E os homens do sinédrio, qual é a palavra deles para João e Pedro? Parem de pregar no nome de Jesus. Parem de pregar no nome de Jesus. E a oração deles é: Senhor, dá-nos mais coragem. Enche a gente de coragem para continuar testemunhando. O apóstolo Paulo é preso, levado às autoridades romanas, por causa da sua fé e por causa do seu testemunho, por causa da sua pregação. Então Jesus muito claramente prediz algo que aconteceu já no dia dos apóstolos, e que é algo que é experimentado ao longo da era cristã por todos aqueles que estão em Cristo. Tentativa de dissuadir os crentes de que Jesus é o Cristo por meio da violência. Por meio da violência. Tentativa de calar os crentes por meio da violência. Isso é sinal dos fins dos tempos, ou da era final. Permanece. Essa é uma daquelas coisas. Aconteceu no tempo dos discípulos. Acontece nos nossos dias. E acontecerá, se intensificará, até que o mundo acabe. Tentativa de destruir os crentes com violência e perseguição. Mas a palavra de Jesus é: não se assuste, tenha cuidado. Tenha cuidado. Esteja de sobreaviso. Fique avisado. Fique avisado. E não deixe isso abalar sua fé. Não permita que isso quebre você, quebre a sua fé. O Senhor Jesus segue no seu assunto, segue na sua exposição. E Ele vai para uma direção que essa talvez seja mais complicada.
vai dizer a partir do verso 14, uma outra revelação a respeito de uma situação bem pesada. Ele vai dizer: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem ainda entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. O Senhor Jesus fala de um momento onde um homem vai aparecer, né? E esse homem é conhecido como abominável da desolação, e ele vai estar numa posição onde ele não deveria estar. E aí Jesus vai dar uma frase interessante, né? Quem lê, entende. Por que essa frase entra aqui por Marcos? Porque Jesus está se referindo a uma profecia do Antigo Testamento, que Mateus deixa claro para a gente, né, que é a profecia de Daniel. Daniel vai falar a respeito desse abominável da desolação, esse homem que vai estar onde não deveria estar. E Jesus, de uma maneira muito interessante, ele vai identificar esse homem, né, na situação que acontece na Judéia. O texto de Lucas, capítulo 21, diz para a gente exatamente isso, que Jesus, quando disse essa palavra, diz: quando vocês verem Jerusalém sitiada, saibam que chegou o momento, que a desolação vai acontecer. O abominável da desolação, né, é esse homem que vai trazer a destruição. No fim das contas, ele é o autor ou aquele que ativamente traz o caos e a destruição total a Jerusalém. Por que ele é abominável? Porque Deus o abomina. Deus o abomina. E essa palavra é uma palavra que revela essa posição do Senhor de total aversão a essa pessoa. O Senhor não só simplesmente não gosta dessa pessoa, o Senhor não simplesmente odeia esse ser, o Senhor o abomina. O Senhor o abomina. Ele então é o abominável que destrói. Ele é abominado por Deus, que traz destruição. E de uma maneira muito direta, né, esse homem é líder romano que traz destruição a Jerusalém. O líder romano que traz destruição a Jerusalém. Mas interessantemente, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele vai falar de um homem também que é abominável e que vai trazer destruição, alertando os Tessalonicenses a respeito desse homem. De uma maneira que nos dá a entender que esse é mais um daqueles casos de progressão profética e de coisas que aconteceram tanto na Judéia do século I, quanto ainda acontecerá no futuro. O livro de Apocalipse vai falar de alguém que se levanta como sendo o próprio Cristo nos dias finais, trazendo destruição e sendo abominado por Deus de tal maneira que receberá um julgamento severo pela sua abominação. Mas qual que é o ponto? O ponto de Jesus é alertar. Estejam de sobreaviso. Mais do que a identificação dessa pessoa, o Senhor Jesus quer dizer: estejam avisados que vocês passarão por um momento difícil. Quando vocês virem esse homem, vai ficar claro para vocês
que a desolação chegou. Nesse sentido, se puder, fuja. Se puder, fuja. Se puder, corra. Não fique lá achando que você vai vencer esse homem. Se puder, corra. No caso dos judeus, isso foi uma necessidade extrema. No sítio que aconteceu, ali, no cerco que aconteceu ali no século 70, aquelas pessoas sofreram muito. Os que estavam em Jerusalém, de acordo com a descrição de Flávio Joséfo, um historiador que viveu no primeiro século e registrou o cerco romano, ele descreve atos inenarráveis do que aconteceu naqueles dias em Jerusalém. A gente pensa na Segunda Guerra, e ela é realmente algo assustador por causa do volume de mortos, muita gente que morreu na Segunda Guerra Mundial, mas em termos de atrocidades, talvez esse cerco em Jerusalém nos anos 70 foi algo mais escabroso, a ponto de mães comerem seus próprios filhos para terem alimento. Não é algo sinistro que o Senhor Jesus Cristo conta aos discípulos para alertá-los. O Senhor Jesus não tem aqui aquela intenção dos jornais da tarde da televisão, simplesmente despertar medo nas pessoas. Ele quer você morrendo de medo. Não. Ele quer que você saiba da realidade, do terror que os seus adversários levantariam no mundo. E ele diz então: não se assustem, não se enganem, o bicho vai pegar. Estejam de olho, estejam de olho. O Senhor Jesus fala de uma tribulação que será tamanha, severa, grande, como nenhuma outra. E essa talvez seja a grande dificuldade, de nós identificarmos aqui. Essa tribulação, esse evento que o Senhor fala unicamente no verso 19, é a tomada de Jerusalém ou é um evento futuro? É a tomada de Jerusalém ou é um evento futuro? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. A minha tendência a crer é que esse é um evento futuro, que precede a vinda do Senhor em juízo. Mas isso é a minha tentativa de interpretação bíblica. O fato é que Jesus deixa claro que haverá uma tribulação inigualável que vai acontecer antes da sua vinda. Se ela já aconteceu, eu penso que não, mas é possível que esse evento seja esse da Judeia dos anos 70. Jesus segue adiante. Depois de falar dessa tribulação, trazer essa clareza de eventos violentos, assustadores aos seus discípulos, Jesus traz uma palavra de cuidado e atenção. Mais uma vez ele vai dizer assim: olha, essa tribulação vai ser muito grande, ela vai ser muito severa, e ela será abreviada, para que os eleitos possam perseverar. Se não fosse por causa dos eleitos, se não fosse por causa do povo de Deus, essa tribulação não teria fim. Mas para que os eleitos não cheguem ao ponto de renegarem a Cristo, renegarem o seu Senhor, ela será abreviada. E nesse sentido, Jesus está dando uma instrução, que é a seguinte: continuem confiando em mim. Eu ainda estarei presente nesses dias. Eu ainda estarei com vocês nesses dias. Vocês ainda serão o meu povo. Isso não significa que vocês foram abandonados. Isso não significa que vocês não foram regenerados, que vocês não foram justificados e que o pecado de vocês já está esquecido. Mas isso é a demonstração do ódio do mundo para comigo e com os meus eleitos. Jesus está dando um alerta, mas Ele está cuidando.
Estejam de sobreaviso. Isso não quer dizer que os eleitos foram esquecidos. Não quer dizer que a igreja foi esquecida. Estou cuidando de vocês. Eu amo vocês. E por causa de vocês, eu vou limitar essa tribulação. E aí Jesus traz um outro alerta, muito importante. Ele diz que nessas situações de instabilidade, e nesses momentos de sofrimento, de dor, de incerteza, de inconstância, muitas vozes aparecerão tentando justamente dissuadir os eleitos e a igreja de quem é o verdadeiro Cristo, tentando apontar um outro caminho de salvação. Verso 21. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali ele está, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus irmãos, antes da gente mergulhar um pouquinho nisso aqui, a gente precisa entender essa realidade humana do terror. O terror vende. Não há nada melhor para quem quer controlar pessoas do que o medo. Graças a Deus nós já avançamos bastante aí, mas vocês são adultos, vocês têm uma memória funcionando aí. Vocês se lembram de 5 anos atrás, como o medo foi arma na mão de muitas pessoas para lucro próprio, para ganho de poder, para manipulação de pessoas. A pandemia era real, pessoas estavam morrendo de verdade, mas gente perversa fez uso daquela situação de incerteza, de morte, de luta, de dor, de luto, para lucrar, para ganhar poder, para manipular. E o que o Senhor Jesus está dizendo então é que, imagina nesse cenário de tribulação extrema, vão aparecer muitas pessoas tentando enganar vocês, e tentando dissuadir vocês de quem é o verdadeiro Cristo. Quero lembrá-los aqui, irmãos, que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo não é o sobrenome de Jesus de jeito nenhum. Cristo é o seu ofício, Cristo é o que Ele é. É a palavra grega que significa ungido. E nesse sentido, o que essas pessoas estão fazendo é apontando para um outro ungido que não Jesus de Nazaré. Apontando um outro mediador entre Deus e os homens que não Jesus de Nazaré. E apontando então outro caminho de salvação, que não Jesus de Nazaré. E Jesus diz: estejam de olho, fiquem de sobreaviso, tenham cuidado, porque vão aparecer pessoas malignas, com intenção maligna, operando sinais, realizando milagres, para tentar convencer vocês de que o caminho da salvação não é simplesmente pela confiança em Jesus de Nazaré como seu Salvador, mas que você precisa de uma outra mediação, de um outro Cristo, de alguém que faça por você além de Jesus. E meus irmãos, essa é uma realidade que já nos dias dos apóstolos eles viveram. Você vê Paulo escrevendo aos Gálatas, por exemplo, dizendo que eles estavam se afastando do Evangelho, porque creram que além do Evangelho eles precisavam também da mediação das suas boas obras. Paulo vai chamar aqueles homens à sensatez e dizendo: gente, vocês estão abandonando o Evangelho. Se alguém pregar um outro Evangelho que seja considerado
Anátema. Anátema. E o apóstolo João vai dizer nas suas cartas, já nos dias do apóstolo João, dizendo nas suas cartas: olha, quem nega que Jesus veio em carne é o anticristo. E já nos dias do apóstolo João, no primeiro século, os apóstolos estão ministrando vivos. Tem gente negando Cristo, indicando um outro caminho. E essa é uma daquelas profecias de Jesus que aconteceram nos dias de Jesus, que acontecerá no dia final antes da sua vinda, e que permanece durante todo o fim, ou aliás, em todo esse tempo que se chama últimos dias, que se inicia na morte de Jesus e que encerra na vinda dele. Pessoas apresentando um outro Cristo que não Jesus de Nazaré. E meus irmãos, vocês me conhecem, aqueles que já estão aqui há muito tempo, sabem como eu procuro ser o mais ético possível em relação a essas coisas, mas nessa noite eu não posso me eximir de falar de que há muitas vozes se colocando no lugar de Cristo, buscando a sua atenção e a sua confiança, a sua fé. Muitos têm se levantado como falsos profetas, apresentando para você tudo menos Jesus. Mãe de Jesus é apresentada como Cristo. Líder da igreja é apresentado como Cristo. Homens que dizem: eu recebi uma nova revelação e agora eu tenho a visão completa do ministério de Jesus. Aquilo que está na Escritura é falho. Eu tenho aqui para vocês uma data da sua volta e tenho a data de quando começou o ofício sacrificial de Jesus lá no céu. Profeta, mulher que fundou a denominação aí que muitos estão seguindo, que fala para você não beber café e não comer carne de porco. Joseph Smith na loucura dos mormons, com as suas loucuras. Há várias vozes chamando você para se distanciar de Cristo, em profecias loucas, doidas, dizendo: olha aqui Jesus, olha aqui a salvação. Não Jesus, né? Mas olha aqui a salvação, olha aqui a mediação. Você quer ter um relacionamento com Deus? Esse é o caminho, vem por aqui. Quando o próprio Deus claramente diz: o caminho é Jesus de Nazaré, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém vai ao Pai. E Jesus, no seu cuidado pastoral, cuidado amoroso, como alguém que vai morrer para salvar pessoas, Ele diz: estejam de sobreaviso, tenham cuidado para vocês não serem enganados. Isso vai ser muito atrativo para vocês. Vocês vão estar em momentos de instabilidade. Você vai estar sofrendo. Você vai estar de luto. Vai estar doente. Vai estar quebrado. Vai estar devendo. Seja lá o que for que você estiver passando, você será tentado a crer que existe um outro caminho que não Jesus de Nazaré. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não esmoreçam, não se enganem, creiam somente em mim. Cuidado pastoral de Cristo ao nos avisar isso. E a minha palavra para vocês nessa noite, e para mim é a mesma: quão necessário é a vigilância para nós em relação ao ensino de Cristo. Talvez aqui nessa igreja nós não estejamos tão iludidos com a mensagem de paz por sermos cristãos. A gente é bastante ensinado a respeito do sofrimento do crente. O crente sofre. O crente sofre. Mas mesmo assim eu quero alertar você: não se iluda. Não se iluda. Há sofrimento. Se você é crente, você vai sofrer. E uma das maneiras que você vai sofrer é sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Toda vez que você se colocar, se posicionar
de maneira clara, direta e aberta sobre a sua condição de obediência a Cristo, haverá consequências. Haverá oposição. E talvez a pessoa não vá levar você para o tribunal. Talvez a pessoa não vai matar você. Mas ela vai se opor. Ela vai humilhar. Ela vai zombar. Ou ela vai cortar relações. Deixando você num estado de sofrimento. Por causa do nome de Cristo. Por causa da sua fé em Cristo. E Jesus diz, não se engane. Não se engane. Nós vamos sofrer por causa do Evangelho. E nós seremos tentados a ouvir outras vozes. Seremos tentados a ouvir outras vozes. Meus irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado com o que você tem buscado para a sua fé, para alimentar a sua fé. Eu não fico controlando vocês e nem irei controlá-los. Eu pergunto para vocês o que você ouve durante a semana, o que você lê durante a semana, quem você está ouvindo. Mas eu digo para vocês, com todo o meu amor, tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado com o que você vê na internet, as vozes que você está ouvindo. Quem você está seguindo nas redes sociais. Tenham cuidado com quem você ouve no rádio, as músicas que você ouve, os livros que você lê. Eles exaltam e revelam a exclusividade de Jesus como Salvador. Ou eles apresentam Jesus mais alguma coisa, dando um outro caminho de mediação, que não a exclusividade do Filho de Deus para a sua salvação. Não se engane, irmãos. Há muitos falsos profetas e falsos cristos trabalhando para derrubar, se possível, os próprios eleitos. A função deles no mundo é destruir a imagem de Cristo. Por isso são chamados de anticristo. Se colocando no lugar dele, ou indicando um caminho que não seja ele. Igrejas, denominações, pessoas, trazendo o canto da sereia, fazendo uso de milagres e atos sobrenaturais, para enganar você. Tome cuidado, não se iluda, não se engane, abra o seu olho, esteja de sobreaviso. Os falsos profetas existem. Os falsos profetas existem. Mas Jesus vai dizer: aqueles que perseverarem até o fim terão vitória. E nesse sentido, essa é a minha palavra final para você. Se apegue a Cristo. Se apegue a Jesus. Corra para Ele. Se esconda nele. Diz: Senhor, eu confio somente em Ti. O meu Cristo é Jesus de Nazaré. O meu Salvador, o meu mediador é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se humilhou se fazendo criatura. Viveu uma vida perfeita de obediência para morrer em meu lugar e me conceder a sua justiça. Não permita, Senhor, que a perseguição me abale, me assuste e me afaste de Ti. Não permita, Senhor, que essas vozes confusas entrem no meu ouvido e me deixem perdido a ponto de me afastar de Ti. Se apegue a Jesus. Ele é o Cristo, profeta, sacerdote e rei, e com seus ofícios mediadores nos salva e nos coloca em posição de amizade com Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, e já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos. Meus irmãos, esse é daqueles textos que aguçam a nossa curiosidade.
A gente fica curioso para saber detalhes pequenos. Mas Jesus não está interessado em satisfazer a sua curiosidade. Ele está preocupado em preservar a sua alma. E aí ele diz para você: não se engane, não se assuste. Creia somente em mim. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, que maravilha é o Evangelho. É o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu, também do grego. E nós não nos envergonhamos do Evangelho, que é a mensagem de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos que por meio da fé somos justificados. Como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós cremos que somos justificados pela fé em Jesus somente. Senhor, a fé é uma esperança das coisas que nós não vemos. Mas a verdade é que o que nós vemos nos machuca. Embora nós creiamos nas coisas que nós não vemos, o mundo ao nosso redor tenta nos derrubar com a sua violência real, cotidiana sobre nós. Nós vemos a perseguição contra os crentes, a zombaria, a tentativa de nos calar quando nós nos posicionamos somente em Cristo. E isso nos abala. E nós sabemos que o Senhor sabe disso. O Senhor foi quem nos criou, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Nesse sentido nós suplicamos ao Senhor, nos preserva. Nos preserva. E que essa palavra de Cristo seja real em nós. Que a tentativa dos homens malignos de nos destruir pela violência, perseguindo a nossa fé, seja instrumento nas tuas mãos de testemunho da glória do Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Nos dá mais intrepidez. Se a perseguição se intensificar, se a violência aumentar, nos enche de coragem no poder do Teu Espírito para dizer: só Jesus salva. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda com sabedoria e sagacidade para saber o momento de fugir, como Jesus instruiu aqueles homens ali, aquelas mulheres. Se a desolação chegar, nos ajuda a saber se é o momento de fugir, de ir embora, de correr. A gente não precisa ficar lá recebendo violência à toa. Nos ajuda, nos dá sabedoria para isso. Mas acima de tudo, nós pedimos que o Senhor nos preserve do engano. Nos preserve do engano. Pai, nós vivemos no ano de 2025. E há 2000 anos de história de cristianismo. E o vocabulário cristão, o vocabulário teológico, o vocabulário da Bíblia está aí na boca de todo mundo. Misericórdia, graça, salvação, Salvador, Deus, Jesus. Essas palavras já têm os seus significados completamente modificados em muitos lugares. E não necessariamente elas têm o significado que o Senhor deu quando o Senhor se revelou a nós nas Escrituras. E nesse sentido é muito fácil nós sermos enganados, dissuadidos, levados como uma palha de um lado para o outro, simplesmente porque ouvimos as palavras, sem perguntar o que essa pessoa está falando. Ela está falando essa palavra Cristo, mas do que ela está falando? Ela está falando de Jesus de Nazaré como mediador entre Deus e os homens? Então, Senhor, nos dá conhecimento da Tua palavra. Nos ensina o caminho do Senhor, para que nós não sejamos enganados tão facilmente. Nos ajuda a nos posicionar contra aquelas coisas que se opõem à palavra do Senhor, que se opõem a Jesus como nosso Salvador exclusivo e único.
Guia a tua igreja, guarda a tua igreja, preserva a tua igreja do engano. Nós lemos aqui a carta que o Senhor Jesus mesmo escreveu para a igreja. E há também a igreja de Pérgamo, que recebe também uma carta dizendo de como eles estavam sendo influenciados pela doutrina de Balaão. Nós não queremos ser essas igrejas. Nem influenciado por Balaão, pela doutrina errada de Balaão, nem a igreja que é influenciada pela maldita Jezabel, nem a igreja que está influenciada pela doutrina dos nicolaítas, ou qualquer outra doutrina herética que se coloca no nosso século, nos nossos dias. Nos livra, Senhor, do ensino errado, do ensino enganoso. Nos volta somente para Cristo. Enche o nosso coração de convicção e de fé somente em Cristo como nosso Salvador. Nos preserva, como o Senhor disse que faria com os eleitos. Nós queremos ser preservados, Senhor, e perseverar até o fim, para receber a coroa da glória, coroa de vencedores. Nós precisamos que o Senhor nos dê aquilo que o Senhor requer de nós. Isso clamamos humildemente. Livramento do engano e do medo, para que o seu nome seja glorioso e o seu povo edificado. Em nome de Jesus nós oramos.